Ok, pessoal. Então, dando continuidade, né, ao nosso conteúdo passado, óptica da visão, a gente foi até aqui, né, amplitude de acomodação visual. Aí, hoje, o que a gente vai fazer? Vamos analisar aqui os defeitos da visão, né? A gente fez aquela introdução, falando um pouco da estrutura do olho, né, de alguns conceitos básicos, como ponto remoto, ponto próximo, né? Analisamos alguns elementos do olho, como a córnea, a pupila, o cristalino, os músculos ciliares, tal. E agora a gente vai ver essa parte de defeitos da visão, tá bom? Vamos começar aqui pela miopia. Então, a pessoa que tem miopia, ela tem o quê? Um globo ocular alongado, tá? Então, ela tem um globo ocular alongado pelo fato o globo ocular ser alongado, objetos que estão distantes, ó, objetos que estão distantes aqui, vamos botar aqui o P no infinito, né? Esses raios chegam paralelos, passam pelo cristalino, que é uma lente o quê? Convergente. E olha só o que acontece com os raios que passam pelo cristalino. Eles vão se encontrar antes da retina. Isso não é legal, né? Não é legal porque a imagem ela tem que se formar onde? Na retina. É por isso que o míope ele tem uma dificuldade de enxergar de longe, porque os objetos que estão distantes, ó, o encontro desses raios está se dando antes da retina, e é para se dar exatamente na retina, tá? Então, pelo fato da imagem formar antes, ele vai ter dificuldade de enxergar de longe. Então, ele tem essa dificuldade porque o globo ocular dele que é alongado. Bacana? Muito bem. Então, o que aconteceu com o míope? Como ele tem dificuldade de enxergar de longe, o ponto remoto dele não está mais no infinito. Está na posição finita. Tá? Eu sempre digo assim, ó. Espera aí. Vou fazer só um negocinho aqui, me destacar aqui. Já estou destacado? Não sei. Espera aí, pessoal, só um... Ok. Ó, então, o que aconteceu com o ponto remoto e o ponto próximo do mil? Pensa aqui, ó. Os dois pontos se aproximaram, tá? O ponto remoto, para quem tem a visão normal, está no infinito. Então, para o míope, esse ponto veio para cá, veio para mais perto, tá? E o ponto próximo está mais próximo ainda. Por isso que o míope, quando ele tem miopia, né? Às vezes ele tira os óculos, pega um livro né, de leitura e enterra o livro aqui na cara, porque o ponto remoto dele está bem próximo. Então, ele enxerga bem de perto, mas enxerga bem de longe, tá? Então, os dois pontos vieram para cá. O ponto próximo não está mais no infinito, está na função finita, e o ponto próximo está mais próximo, tá? Vieram para cá, os dois pontos, tá bom? Porque o ponto próximo, a gente coloca um padrão de 25 centímetros. Só que o ponto próximo do míope é menor do que isso. Tá? Pode ser 15, pode ser 10 centímetros. Beleza? Então, os dois pontos se aproximaram. E aí, se esse encontro está se dando antes da retina, você desconfia qual é a lente que eu devo colocar bem aqui? É uma lente convergente ou divergente? A lente que eu devo colocar bem aqui na frente dos olhos aqui. Divergente? Divergente, não? Porque eu quero fazer com que esses raios abram um pouquinho para poder o encontro se dar lá na retina, ó. Então, eu faço que eles abram um pouco para poder encontrar lá na frente. Então, a lente que corrige, a lente corretiva, né? Que faz aí essa correção da miopia é uma lente divergente. Então, a correção é feita com lentes divergentes. Está aqui, ó. Os raios que vêm de longe, de um objeto que está lá no slide anterior, por favor. Voltar? Sim. É só apagar aqui
Lembrando que essa aula já está na minha pasta lá no Teams, tá bom? Já coloquei lá para vocês. Tá tirando foto ou anotando? Pode passar já, obrigada. Ah, pronto, pode passar, né? Ok. Então, gente, ó, a lente que corrige aí é uma lente divergente, exatamente para fazer aquela história, né? Abrir um pouquinho aqui para fechar depois, tá? Então, PRM, isso aqui é o ponto remoto do míope. Aí, o ponto remoto do míope, gente, coincide com o foco, ó. Se você prestar atenção, ó, esses raios que chegam paralelo, eles divergem e passam por onde? Pelo foco, tá bom? Então, o que a gente vai ter de cálculo para uma questão de miopia é só isso aqui, ó. É você identificar o ponto remoto do míope, que é bem claro quando você faz a leitura da questão, porque o ponto remoto do míope é a distância máxima que uma pessoa míope consegue enxergar sem o uso dos óculos. Né? Por exemplo, você tira os seus óculos, beleza. Aí você só começa a enxergar a partir de 1 metro. Seu ponto remoto é 1 metro. Não, professor, só consigo enxergar até 50 centímetros. A partir daí, professor, fica tudo embaçado. Pois teu ponto remoto é mais ou menos 50 centímetros. Professor, eu só consigo enxergar bem até 30 centímetros. A partir daí, eu não enxergo mais. Então, teu ponto remoto é 30 centímetros. Entendido? Então, determinar o ponto remoto é bem tranquilo. Aí, por que que o foco coincide com o ponto remoto? Por causa desse como é que diz? Dessa imagem aqui, né? Que os raios que chegam paralelos, ó, que batem aqui na lente, eles vão convergir para um ponto. Esse ponto é exatamente o ponto remoto do míope, que faz com que ele enxergue aquele ponto, aquele objeto que está distante, tá? Aí ele pede a vergência da lente. Ora, pedir a vergência da lente é fazer 1 sobre F. Tu já tem um F. Professor, e por que que é negativo? Porque a lente é divergente. Lente divergente tem foco negativo. Tranquilo, gente? Então, em termos de cálculo, é isso aí. Então, o míope, globo ocular alongado, a imagem forma antes da retina, então o míope tem dificuldade de enxergar de longe, e a lente que corrige é a lente divergente, tá? Então, explicando um pouco esse desenho que está em cima, coloquei esse texto aqui para vocês. Ó, tal lente divergente deve fornecer de um objeto impróprio. O que é um objeto impróprio? É um objeto que está distante, ok? Uma imagem virtual num ponto remoto do olho. Perceba que aqui é o ponto remoto do míope, né? Essa imagem é virtual porque ela é formada por prolongamentos, ó. Essa imagem virtual se comporta como objeto real para o olho. Por quê? Porque as linhas chegam cheias para ele aqui, ó. Pode ver que essa linha aqui, ó, pega no caminho dela, todo tempo cheinha, forma lã. Então, essa imagem ela é real, né? Então, essa imagem virtual se comporta como objeto real para o olho, dando uma imagem final real, claro, que é uma imagem que está sendo projetada na retina, e nítida sobre a retina. Tranquilo? Então, isso aí é a miopia. Ok, né? Beleza, gente. Aí, um exemplozinho só para você perceber como é bem tranquilo uma questão de miopia. Ó, nos olhos das pessoas míopes, um objeto localizado muito longe, isto é, no infinito, é focalizado antes da retina. Perfeito, né? É o problema do míope. Que está muito longe, você não enxerga direito porque a imagem se forma antes, pelo fato de você ter o globo ocular alongado. À medida que o objeto se aproxima, o ponto de focalização se afasta até cair sobre a retina. Ok. À medida que o objeto se afasta... beleza. A partir desse ponto, o míope enxerga bem. É aquela história, né? Você pega aqui pega a sua mão, por exemplo, vai aproximando, vai chegar uma hora que você enxerga. Por quê? Porque o foco foi lá para a retina. Lembra, né, que o encontro de um objeto que está distante, os raios se encontram antes. Mas você vai aproximando, ele coloca. À medida que o objeto se aproxima,
o ponto de focalização se afasta até cair sobre a retina. Beleza. A partir desse ponto, o míope enxerga bem. A dioptria, ou seja, o grau de uma lente é definida como V1 sobre F. Considere uma pessoa míope que só enxerga bem objetos mais próximos do que 0,4 metros. O que ele está dizendo para a gente? O cara só enxerga até, bem, né? Até 40 centímetros. Você consegue identificar que esses 40 centímetros é o ponto remoto do míope? Tranquilo? Né? É o ponto remoto. É a máxima distância que ele consegue enxergar sem os óculos. É o ponto remoto dele. Ok? Faça um esquema mostrando como uma lente bem próxima dos olhos pode fazer com que um objeto no infinito pareça estar a 40 centímetros do olho. Ou seja, esse esquema que ele quer é isso aqui, gente. Ó. É exatamente o esquema que a gente utiliza para explicar como é que é feita a correção da miopia. Tá? Então, a gente vai só reproduzir esse desenho aqui. Ó. Tá aqui. Aí a diferença é que a gente vai ter que colocar a distância focal da lente. Porque a distância focal dessa lente, né, vai coincidir com o ponto remoto. Tudo bem? Então, o ponto remoto dele é quanto? 40 centímetros. E o foco da lente divergente que ele vai usar também é 40 centímetros. Tá bom? Aí, letra B. Qual a dioptria dessa lente? Mas será que eu coloquei para gravar? Acho que eu, meu Deus, não acredito. Não. Deixa eu ver aqui. Tá gravando, professor. Ah, tá, né? Você tivesse esquecido. Então, ó, qual a dioptria dessa lente? Ora, vergência. eu vi gravando. Tá, né? Vergência é 1 sobre o foco. Ora, o foco coincide com o ponto remoto. O ponto remoto desse cara aqui, ó, é 40 centímetros. Tá? Então, menos, porque a lente é divergente, coloque menos. Bora lá. Então, o grau, né, ou a vergência dessa lente é menos 2,5 D. Tranquilo? Aí na letra C ele coloca aqui um grau diferente. Ó, a partir de que distância uma pessoa míope que usa óculos de 4 graus pode enxergar bem seus óculos? Ou seja, ele está atrás do ponto remoto. A máxima distância que o míope enxerga bem, né? Sem os óculos, isso é o ponto remoto. Tá? Então ele está atrás do ponto remoto, ou seja, está atrás do foco. Tá bom? Então vai lá. Vergência é 1 sobre F, só que a vergência é 4, menos 4, porque a lente é divergente, a vergência é negativa, o foco é negativo. Então pronto, ó. Então esse cara aí, ó, o ponto remoto dele é 25 centímetros. Então ele só enxerga bem até 25 centímetros, né? Tá bem difícil para ele, né? Ou seja, de 25 centímetros para frente, só fantasma que ele enxerga, né? Só coisa meio embaçada, tá bom? Então, o ponto remoto dele, 25. Ou seja, quanto maior o grau, menor é o ponto remoto, né? Quanto maior o grau, menor é o ponto remoto. Mas a miopia, ela estabiliza lá com seus 21 anos de idade, 20, 21, mais ou menos. Né? Você pode fazer uma cirurgia e ficar 100%, né? Não precisar usar mais os óculos, vai ter que esperar estabilizar. É claro, eu não sou formado nessa área, mas eu acredito que como o globo ocular alongado, assim como os seus órgãos vão crescendo, né, com a idade, eu acredito que o globo ocular também vai se alongando. Né? Então, quando você quando todas as suas estruturas, né, param de crescer, né, de evoluir, eu acredito que nesse momento a miopia cessa, né? Já que o problema é morfológico. Então, provavelmente, deve ser um dos motivos, né? Para a miopia parar com seus 21 anos de idade, mais ou menos. Tá bom? Beleza. Pronto, se quiser tirar o... Alguém tá... Ó, peraí, deixa eu ver aqui. Se quiser tirar um print dessa tela aí, ó, quem estava... Pronto, essa primeira aqui já foi, né? Aí aqui é a segunda.
Tio, o senhor depois vai compartilhar os slides? Já compartilhei, já está na minha pasta. Mentira. Já está na minha pasta, viu? Está no mês de setembro, eu acho, que eu coloquei lá. É a questão resolvida. E agora vamos falar da hipermetropia. Ok? Pessoal, a hipermetropia ele é oposto à miopia. Se o míope tem um globo ocular alongado, o hipermétrope ele tem um globo ocular curto. Né? Se na miopia a imagem se formava antes da retina, na hipermetropia ela se forma depois, ó, né? Pelo fato do globo ocular ser curto. Tá bom? Então, se na miopia o cara tem dificuldade de enxergar de longe, na hipermetropia, ele tem dificuldade de enxergar de perto. Bacana? Vamos lá. Aí, ó, o que aconteceu com o míope? Vamos lá. Ponto remoto, ponto próximo. Os dois pontos se aproximaram, perfeito? Os dois pontos se aproximaram. Se a hipermetropia é o contrário da miopia, então, ó, os dois pontos se afastaram. Né? Na miopia ocorreu isso aqui, na hipermetropia, os dois pontos se afastaram. Então, o ponto próximo do hipermétrope é maior do que 25 centímetros. Ou seja, o ponto próximo afastou. É claro que o ponto remoto não vai ficar além do infinito, né? Continua no infinito. A gente coloca aqui só para questões didáticas, mas não é que ele vai ver além do infinito, né? Mas continua no infinito. Tá bom? Então, o cara que é hipermétrope é aquele cara que tira os óculos, pega um livro e afasta. Né? Ou seja, ele enxerga bem de longe, mas o problema dele é enxergar de perto, tá? No meu caso aqui, não é hipermetropia, é presbiopia, porque eu não nasci com defeito da visão, né? Até os meus 40, eu não usava óculos. Chegou nos 40, né? Começou a aparecer uma dor de cabeça, as letras começaram a embaçar. Então, é porque o meu ponto próximo, ele afastou. Antes, mais ou menos um palmo aqui, eu lia normal. Hoje, não. Eu tenho que afastar um pouquinho para ler melhor. Então, para o meu ponto próximo voltar a ser os 25 centímetros, eu tive que comprar esse aqui, né? Os óculos. Aí ele voltou normal. Né? Mas no meu caso é presbiopia, vista cansada, né? O pessoal fala, né? Doença de velho. Tá certo? Então, bora lá. Beleza. Se a hipermetropia é oposto à miopia, então a lente que vai corrigir o problema do hipermétrope vai ser uma lente convergente, né? Porque na miopia a lente é divergente. Tudo bem? Rapaz, me lembrei de uma piadinha agora. Uma piadinha. O pessoal acha sem graça, alguns acham engraçado. Ele diz assim: por que o míope ele tem dificuldade de ir ao zoológico? Negócio assim, por que o míope não pode ir ao zoológico, tem dificuldade de ir ao zoológico? É porque a lente dele é divergente. Porque a lente do míope é divergente. Não é de ver bicho. Aí o cara não esquece, miopia, lente, divergente. Não sei se a piada foi engraçada. Mas o pessoal conta essa piadinha. Por que o míope tem dificuldade de ir ao zoológico? Porque a lente dele é divergente. Não é de ver bicho. Ok? Beleza. Aí, ó, a lente corrige a lente convergente, né? Porque eu tenho que fazer com que esses raios fechem antes e não fechem depois. Então, eu vou pegar uma lente convergente, né? Para fechar um pouquinho. Então, ó, ele vem aqui, fechou um pouquinho. Certo? Beleza, né? Então, a lente é uma lente convergente. Agora, o que eu tenho de equação para resolver uma questão de hipermetropia? Eu tenho essa expressão que diz que a vergência, né, o grau da lente, é igual a 1 sobre ppn. O que é ppn? Ponto próximo normal. O que é o pph? Ponto próximo hipermétrope. Tá bom? Sempre o pH, ele vai ser maior do que o P
P normal, né? Porque o ponto próximo do hipermetro, ele afastou, tá bom? Então, se a gente vai ler o problema, se você identificar que a questão é uma questão de hipermetropia, você vai direto para a equação, tem para onde correr. O que acontece? Como o ponto próximo, geralmente utilizado, é o 25 centímetros, né? Às vezes tem autor que já coloca essa fórmulazinha fixa. Eu não gosto muito dela, não. Eu gosto dessa primeira. Por quê? Porque vai ter questões, vai ter problemas que o cara não coloca 25 centímetros. Ele coloca 20, sei lá, coloca 30. Ele pode mudar esse primeiro valor, tá bom? Mas, lembrando que o PPH é sempre maior que o PPN. Aqui, ó. Ó, o PPN aqui, ó, está mais próximo, né? Que é o ponto próximo normal. PPH, ponto próximo hipermetro. Ele está afastado, né? Ele afastou um pouquinho. Tá bom? Beleza, aqui é só o texto, só explicando lá o desenho. Tá? Bora ver aqui um exemplo. Deixa eu só apagar aqui para quem quiser tirar foto aí. Ok? Vamos lá. Ó, uma certa pessoa não pode ver claramente objetos mais próximos do que 60 centímetros dos seus olhos. Aí é claro que essa pessoa tem dificuldade de enxergar de perto e não de longe. Então, essa questão não é de miopia, né? Com certeza não é de miopia, porque ele tem dificuldade de enxergar de perto. Qual deve ser a maior distância focal dele, que é o foco da lente, em centímetro, das lentes de seus óculos, que ele possibilitará ver claramente objetos colocados a uma distância de quanto? 20 centímetros. Ou seja, o cara não consegue ver de perto, né? Ele tem dificuldade de ver de perto. Então, ele quer saber o seguinte: algo que está a 60, que ele não enxerga sem os óculos, agora ele passa a enxergar com os óculos. Algo que está a quanto? A 20 centímetros. Então, é uma questão de hipermetropia. O cara tem dificuldade de enxergar de perto. Se é uma questão de hipermetropia, você vai direto para a fórmula. Divergência é 1 sobre ppn menos 1 sobre pH. Tá bom? Como ele quer o foco, aí onde tem F, onde tem V, desculpa, eu vou colocar 1 sobre F. Tá bom? Aí aquilo que eu falei para vocês, ó. O ponto próximo dessa questão, o ponto próximo normal, é 20 centímetros. Não é 25. Tá? Então, eu prefiro essa expressão do que fixar o 0,25 aqui. Viu? Fica mais seguro para a gente. Tá bom? Como eu estou atrás do foco, aí eu posso escrever essas medidas em centímetros, sem problema. Agora, se fosse para calcular a divergência direta, aí não. Teria que deixar essas medidas em metro, porque a divergência sempre aparece em dioptria. Mas como eu quero foco, aí eu fico à vontade. Ou deixo em centímetro, ou deixo em metro. Nesse caso aqui, eu vou deixar em centímetro. Tá bom? Tira o MC, 60 aqui por 20 dá 3, 3 vezes 1, 3, 60 por 60 dá 1, vezes 1 dá 1, né? Então, vai ficar 60 dividido por 2. Então, aí o foco, tá? O foco dessa lente corretiva aí vai ser de 30 centímetros. Beleza, gente? Então, bora avançar. Tio, Oi. na presbiopia vai ser o mesmo cálculo? Isso, presbiopia também. Também. Vai ser o mesmo cálculo. Inclusive, falar dela agora. Okay? Então, gente, ó, os dois defeitos mais cobrados em provas, em vestibulares, são esses dois aí. É miopia e hipermetropia, tá? Os outros defeitos vai ficar mais como leitura e para a gente conhecer a lente que corrige, né? Quando é cobrado alguma coisa, geralmente ele pergunta a lente que corrige e o problema. Não vai ter cálculo para a gente fazer, como a gente tem aqui miopia e hipermetropia, ok? Então, por exemplo, a presbiopia, tá? É a vista cansada, né? Isso aí vai com a idade. Então, ó, em vista do envelhecimento da pessoa, os muciliares,
aqueles músculos, junto com o cristalino, que faz o processo de acomodação, né? Que realiza o trabalho de acomodação visual, perdem um pouco a sua elasticidade. Com isso, a zona de acomodação diminui e o ponto próximo afasta-se da vista. Então, é a primeira dificuldade do presbítero, é enxergar de perto. É o meu caso, né? Longe está beleza, está ótimo, mas de perto é o problema, né? O meu ponto próximo ele afastou, exatamente porque eles deixaram de acomodar. O problema de visão do presbítero é análogo ao do hipermétrope. É por isso que vai ter algumas questões de presbiopia que você resolve do jeito como a gente acabou de resolver de hipermetropia. Acho que foi o André que perguntou, não foi, André? Quem perguntou agora aí? Foi sim. Foi, né? Então é por isso que vai ter algumas questões de presbiopia que você vai fazer esse mesmo cálculo, tá? Porque vai ser análogo. A lente é convergente e o cara vai ter dificuldade de perto. Só que o problema se agravar, ele também vai ter dificuldade de enxergar de longe. Aí a fórmula não serve mais, tá? Então aquela formulazinha só vai servir se a dificuldade for para perto, perfeito? Então, se contudo a perda de elasticidade dos músculos ciliares for acentuada, o presbíope também terá problema de visão a longa distância, com a aproximação do ponto remoto, isto é, problema de visão análoga do míope, com a correção feita com lentes divergentes. Tá bom? Então, o cara poderá usar lentes bifocais para perto e para longe. Então, interessante. O míope, mais uma vez, no míope, os dois pontos fizeram isso. Beleza. No hipermétrope, os dois pontos fizeram isso. E o presbíope pode acontecer isso, ó. Né? Inicialmente acontece isso. Inicialmente. O ponto remoto continua no infinito. Então, inicialmente acontece isso, né? Isso pode se agravar acontecendo isso aqui. Então, o cara vai ter que usar lentes bifocais, né? Pode usar lentes para perto e para longe. Tudo bem? São chamadas lentes progressivas. Estou bem lembrado do nome aqui, mas acho que o termo é esse. Tudo bem, gente? Então, presbíopia é isso aqui. Aí você tem outros defeitos. Essa é uma questão resolvida, depois você dá uma olhadinha lá. Aí tem o astigmatismo, que o problema é na córnea, né? Ó, do astigmatismo, a córnea, ela não é porque a nossa córnea ela é uma calota esférica. Mas o cara tem astigmatismo, o problema é na córnea, né? Ela é oval. Ela não vai ter um raio de curvatura constante, não? Então, ela é meio oval, ela deixa de ser esférica, tá? Aí a lente que corrige são lentes cilíndricas, tá? Eu não botei nenhuma imagem aqui para a gente saber. É porque tem coisas aqui, gente, que é só o médico mesmo, né? Que consegue decifrar para a gente. Aqui, no caso, nós aqui da física, a gente vai ficar mais na aplicação de equação e conhecer o básico, né? O problema e a lente que corrige. Tá bom? Então, o astigmatismo, o problema é na córnea, ela deixa de ser uma esfera perfeita, passa a ser oval, e a lente que corrige são lentes cilíndricas. O máximo que pergunta é isso aí, tá? Lente cilíndrica. O estrabismo, né? O problema é no desvio, ele tem um desvio do eixo óptico, né? O estrago, né? O olho fica assim meio virado aqui para dentro, tá? Desvio do eixo óptico. Aí o que corrige? Lentes prismáticas, tá? Lentes prismáticas. O que mais? O daltonismo, o problema dele lá são os cones, né? Nas cores, né? Nós até discutimos, né? São aquelas células que estão lá na retina. Então, aí são os defeitos básicos, né? Que a gente estuda aqui na física. Então, miopia, hipermetropia são mais cobrados, né? E tem aquele cálculo para a gente fazer. A presbiopia se assemelha um pouquinho à hipermetropia no estágio inicial, né? Quando o cara tem dificuldade de ver de perto, mas se evoluir, ele vai ter dificuldade de perto e de longe também. E o restante é o astigmatismo, o estrabismo e o daltonismo. Aí tem o glaucoma, tem outros problemas, né? Que vai ficar mais na leitura e na curiosidade, tá bom? Deixa eu pegar aqui mais uma questão. Que é aqui, de uma receita, ó.
José fez exame de vista e o médico oftalmologista preencheu a receita a seguir. Pela receita, conclui que o olho... Bora ver, gente. E aí? Engraçado, ó, que tanto para longe como para perto. Olha o olho direito. O olho direito está em dificuldade de ver de longe e de perto. Como é que eu sei, professor? Porque uma lente é divergente, né? Negativa, e a outra lente, ela é o quê? Convergente, ela é positiva. Então, o cara está usando tanto o olho direito como o olho esquerdo, está usando lente para perto e para longe. Confere? Tanto o olho direito como o esquerdo está usando lente para perto e para longe, por causa dos sinais aqui, ó. Por causa dos sinais. Beleza. Outra coisa, ele está usando lente cilíndrica. Opa! Lente cilíndrica corrige que defeito de visão? Alguém lembra? Astigmatismo. Isso, astigmatismo. Ah, então o cara tem astigmatismo. Espera aí, o cara tem dificuldade de ver de perto, tem dificuldade de ver de longe e ainda tem astigmatismo. Tem, cara, dificuldade para ver de perto e de longe. Isso pode ser o quê, gente? Não pode ser vista cansada, não? Pode. Pode, porque miopia... Ó, o cara não pode ter miopia e hipermetropia ao mesmo tempo. Não pode. O cara pode ser míope e astigmato. Pode. O cara pode ser hipermétrope e astigmato. Pode. Né? Porque o astigmatismo, o problema é na córnea. Então, o cara, além de ter problema na córnea, na curvatura, ele pode ter o globo ocular alongado ou o globo ocular curvo, sem problema. Né? Mas como ele está usando tanto lente para perto como para longe, provavelmente ele vai ter o quê? Vista cansada, ele tem presbiopia. Então, não está fácil para ele não, né? O cara tem letra A, né? O cara tem miopia, astigmatismo, tem presbiopia. Esse aí sou eu com 40 anos. Esse aqui está mais para lá do que para cá, não tá? Eu já tenho miopia e astigmatismo. Só falta começar a ter. Só a vista cansada. Tá bem, tá bem. Só a vista cansada. Então, gente, ó, só para ficar igual aqui nas outras turmas, vou pegar bem aqui nesse cantinho do slide, vamos aqui no livro, na página 612, bora fazer a questão 21 e a 22, tá? Rapidinho aqui, só para encerrar. Ó, um jovem de visão perfeita, então, o cara não tem nenhum problema aqui, tá? É uma questão normal, aplicação de equação normal aqui. Ulisses, um jovem de visão perfeita, pisa na altura de seus olhos um pequeno inseto de comprimento 3 milímetros, pousado em um aparelho a 3 metros de distância à sua frente. Sendo a distância entre a córnea e a retina dos olhos do rapaz aproximadamente igual a 20 milímetros, pode determinar em milímetro o comprimento da imagem do inseto que a lente do olho projeta na retina. Então, ó, bora lá. Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui o olho reduzido. Aí você tem aqui o cristalino, né? E aqui... Bom, mais ou menos. Aí aqui é o fundo do olho, né? Consigo fazer aqui. Aí ele tem um inseto. O inseto eu vou colocar uma setinha aqui para cima, só para dizer que é o inseto aqui na frente dele. Como ele tem a visão normal, então isso aqui vai formar lá a retina, né? No fundo do olho, tá? Porque a questão já garante que o cara tem a visão normal. Então, não forma nem antes, nem depois. Forma exatamente na retina. E esses valores ele deu o tamanho do objeto, ele quer o tamanho da imagem. Ele deu a distância do objeto ao olho do cidadão aí, de Ulisses, que é o P, e deu aqui, ó, o pelinho, que é o fundo do olho, né? Ele deu tudo aí, ó. Ou você faz aqui uma
uma semelhança de triângulo, ou então use as equações que a gente já conhece. I sobre O é igual a menos P' sobre P. Não é? Ele quer o tamanho da imagem e o O, que é o tamanho do objeto, é de 3 milímetros, ele já deu 3 milímetros. O P' é o fundo do olho, ele também deu, ele disse que é um olho de 20 milímetros. Como está tudo em milímetro, eu vou pegar aqui os 3 metros e transformar para milímetro. E vai dar 3.000 milímetros. Tá bom? Então, pronto. Agora fazer essa conta aqui. 3 por 3 aqui dá 1, por 3 aqui dá 1.000. Corta o 0, corta o 0. Então, fica 2 sobre 100, né? Então, esse I é igual a menos 2 vezes 10 a menos 2 milímetros. Tá? Então, uma questãozinha simples, porque esse cara, ele não tinha nenhum defeito, né? A imagem se formou exatamente aonde? Na retina, tá? Sem nenhum problema. A questão 22, para a gente encerrar aqui, diz assim: o observador visa fixamente um objeto que se aproxima do globo ocular com velocidade constante. Durante a aproximação do objeto, é correto afirmar que a distância focal do cristalino do olho do observador aumenta, diminui, permanece constante, aumenta para depois diminuir, diminui para depois aumentar. Então, à medida que o objeto vai aproximando do nosso olho, o que acontece com o foco do cristalino? À medida que um objeto vai se aproximando do olho, o que acontece com o foco do cristalino? Aumenta, diminui, permanece constante. Como é que acontece? Ele diminui, ele permanece constante em algum momento, aí depois ele começa a diminuir, depois que sai quando passa do ponto próximo. Bora ver. Ó, o pelinho é o fundo do olho. Confere? Isso aqui é fixo. Por quê? Porque isso aqui é o fundo do olho. Tudo bem? Isso aqui não muda. É o pelinho. Então, à medida que o objeto vai aproximando, ó, é o P que diminui. Beleza. Então, o P diminui. Ora, matematicamente, olhando para essa expressão, o que acontece com o foco? Também diminui para atender à igualdade, né? O P' é fixo, então quando o objeto aproxima, o foco diminui. Quando o objeto afasta, o foco aumenta. Então, por isso que a questão 22 vai ser a letra B. B de bola, tá? É por isso que o nosso cristalino é uma lente convergente inteligente, né? Ela consegue variar a distância focal, exatamente para acomodar a imagem aonde? Lá no fundo do olho, lá na retina. Tranquilo, gente? Então, pronto. Aí tá aí os defeitos da visão. Aí na sexta-feira a gente só vai pegar aqui mais questões aqui do nível 1, do nível 2, e fazer aqui com vocês. Vocês podem até testando aí, ó, da questão 23, 24, 25. Pode fazer até a questão 30, né, da 23 até a 30, para a gente fazer aqui a correção na sexta-feira. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Até a próxima. Até a próxima, tio. Valeu.